Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos, estudando, dando continuidade ao nosso estudo do Zoom, toda quinta-feira, às 19h30. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o item 130. Muitos irmãos estão com dificuldade de acessar por causa da chuva que está caindo muito forte hoje no Rio de Janeiro, então acabou aí com a internet de muita gente, né? Acabou com a luz, mas quem conseguiu, a gente vai dando aqui continuidade e se as pessoas forem conseguindo, vão entrando, né? E a gente vai continuando esse estudo. Então, vamos então iniciar com a nossa prece de abertura. Convido a todos então a fecharmos os nossos olhos para fazer a prece de abertura. Vitor, Oi? Vitor, posso pedir para que você fale, quer dizer, que a gente interceda para uma sobrinha lá de Arcozelo que está para ter neném, está passando por uma situação difícil, está sendo transferida para Vassouras hoje, então, assim, se a gente Bem, puder, então vou fazer melhor. Faz você a prece. Faz a prece. Você conhece a pessoa melhor que eu, né? Então faz a prece e bota em intenção para ela, sem problema. Fazer. nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui para esse estudo de toda a semana, para crescimento e aprendizado e nossos conhecimentos sobre o Senhor. Peço também, Senhor, para todos os que estão necessitados nesse momento, em especial a uma sobrinha que se transferida para o hospital para ter um neném, talvez de emergência hoje, ainda mais uns dias, seria para mais. Né? Não só ela, todos os doentes que estão necessitados, que o Senhor esteja ajudando aos médicos que trabalham bem, se obrigado, Senhor. Graças Graças a Deus. Graças a Deus. E na vibração dessa prece, então, vamos dar início ao nosso estudo. Vamos compartilhar aqui a tela. Deixa eu só ver pela última vez aqui se a Selma falou mais alguma coisa. Não. Então vamos compartilhar a tela. Bem, hoje o item que a gente vai estudar tem como título Tristeza, né? Olha, Mas é um tema difícil, né? Um tema que geralmente é aquele tipo de assunto que a gente não quer falar, né? Mas que é importante, que a gente às vezes precisa estudar um pouquinho, sim, para entender, né? Porque os sentimentos teoricamente ruins geralmente são, às vezes, até os mais importantes para o nosso aprendizado, né? Para a nossa evolução aqui na Terra. Acho que apareceu aqui uma mensagem do João entrando. Acho que a Selma, de repente, vai conseguir entrar pelo celular do João. pelo celular a gente consegue, né? Selma? Oi, Oi? Oba! tá Já me estamos ouvindo? ouvindo ela. Estamos te ouvindo. Ah, o sinal tá muito ruim. Eu estou te ouvindo bem. Tá? Agora eu consegui. De Eu também repente, estou ouvindo, Selma. de repente Estou deixa a ouvindo câmera bem. desligada, que aí consome menos da sua internet. Eu não sei como é que fica. Você já começou? Tá fazendo? A gente acabou de fazer a prece. Ia começar agora. Você pode começar. Você Tudo pode. bem. Eu ia ler agora, ia começar a ler. Tinha acabado de compartilhar, então dá para você começar. Tá bom. Vamos lá. Tá, tá vendo aí? Eu vou ler pelo livrinho, Ah, porque fica muito pequenininho aqui na tela. sim, sim. Então vamos lá. É o
o capítulo 130 do livro Caminho, Verdade e Vida fala sobre a tristeza. Segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Paulo, né, segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Né? Essa passagem de Paulo, ela se aplica no próprio texto do Emmanuel. Então, eu acho que é bom a gente continuar, né? Porque esse texto é bem resumido, tá? Tá bom. Até para nós entendermos o que significa a tristeza de Deus e do mundo, não é? Emmanuel vai nos explicar. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Então, porque a continuação ela sempre explica, né? A câmera. Boa noite. Boa noite, Boa que bom noite. que você Tá me conseguiu vendo? chegar. Claro, claro. Isso. Mas, então, conforme aqui ele fala que a tristeza segundo Deus e a outra segundo a terra, não é? Então, ele diz exatamente aqui, a tristeza a que se refere a Deus é uma tristeza que é pertinente à vida verdadeira. O que ele quer dizer? A vida verdadeira, nossa, como espíritos que somos, não é? Nós somos espíritos, e a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Então, por isso que é essa interpretação da tristeza segundo Deus, né? E a tristeza segundo a terra, que é a do mundo, não é? O caminho para a morte, não uma morte física, né? Mas referente à morte espiritual também, porque é um símbolo de estagnação. Ele diz aqui. Porque quando nós nos ficamos tristes com as coisas do mundo, com as coisas da matéria, e essas coisas que nos prendem na matéria não nos leva ao caminho de Deus, não nos leva, né, à verdadeira vida. Por isso que é uma tristeza que leva à morte. Por quê? Porque todos esses sentimentos ligados à matéria são sentimentos transitórios, né? São efêmeros. E isso não vai... até a própria felicidade ou a tristeza, ela é passageira. Por isso que existe essa colocação aqui que Paulo, né? Que Emmanuel, né, nos traduz. Alguém quer comentar alguma coisa? Existe uma tristeza que ela, na verdade, ela é boa, né? Porque demonstra que você não está contente, né? Seja com o que você vê à sua volta no mundo, né? Que a gente sabe que ainda no mundo de provas e expiações ainda há muito a se lamentar, sim, né? E com razão, assim como a tristeza que a gente tem do mal que a gente ainda faz, né? Dos erros e das falhas que a gente ainda não consegue superar, mas que de alguma forma já temos consciência desse erro, mas isso nos entristece, né? Porque nos entristece com nós mesmos. Mas essa é a tristeza, como a Selma falou, boa, porque é uma tristeza do reconhecimento do erro que vai fazer com que a gente, pelo menos, inicie um processo de tentativa de mudança. Né? A gente vai buscar, a gente vai procurar a mesma coisa sobre os males do mundo, né? As tristezas da rua, das doenças e das pessoas abandonadas. Isso tudo é uma tristeza legítima, que nós temos que sentir mesmo. Só que, lógico, que é uma tristeza que depois tem que vir acompanhada de ação, né? De movimento, da gente estar fazendo o que está ao nosso alcance para, mesmo que a gente não vá mudar o mundo, mas mudar aquela realidade, aquela possibilidade que tiver ao nosso alcance
a gente fazer de tudo para mudar, sim. Fazer o que for possível. É, E eu acho que aí também a tristeza que a gente fica, eu pelo menos vivo isso sempre, né? De nem sempre conseguir superar minhas dificuldades comigo mesmo e com a vida. Aí não tem propriamente a ver com o mundo, é a relação com a gente, né? Cada um de nós tem fragilidades. Então, como as nossas fragilidades, e como o Espiritismo é uma doutrina que faz a gente mergulhar e se observar, como é difícil, como a gente fica triste sabendo que tem uma dificuldade, luta para vencer, e é difícil vencer também, né? Isso dá tristeza. Eu, pelo menos, fico triste. Evito de ficar também destrutiva comigo, mas fico chateada comigo, pelo amor de Deus, né? Oh, meu Deus! Às vezes uma coisa está errada porque você não está com uma dificuldade, lidou, mas por dificuldade, não é que você queria prejudicar, não é que você queria errar, mas você tem suas limitações, entendeu? Isso me dá tristeza, de puxa, mas aí eu digo, não adianta eu ficar desesperada, porque é pior, né? Vamos embora, tem que se perdoar e continuar, né? A marcha, né? aí você está naquela tristeza que diz segundo Deus, né? É uma É. tristeza que dá conforto, não é? Ah, sim, sim, Não, porque as busca, outras que a gente vê por aí exatamente, e que a gente não pode nem ajudar, não dá conforto nenhum, dá muita é angústia, né? verdade. Essa que a gente fica pelas falhas da gente, que a gente luta para vencer, dá conforto porque a gente sabe que a gente pode se perdoar e ir tentando, ir tentando, ir tentando, que Deus não é ali um carrasco, não tem nada a ver. O mais importante é você se esforçar para melhorar, né? Isso, Nesse ponto eu concordo, dá mais conforto. verdade. Mais alguém? Vamos em frente. O trovão vai reverberando no áudio de todo mundo que mora perto. Glaucia chegou, Glaucia chegou. Muita gente considera, Eita. hoje está forte, Hoje muita está gente bonito, tá? considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Não. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Então, aqui, nesse parágrafo, nós vemos assim, pessoas tristes se lamentam, né? Porque não têm o dinheiro para poder fazer as coisas que eles desejam, mas são ligados, eles estão vivendo assim no excesso, querem ter tudo de que está mais moderno ou além daquilo que ele pode. Não é que ele falta às vezes o dinheiro, mas acaba gastando mais do que tem e ainda reclama e se faz de infeliz porque não consegue, né, ter o que ele gostaria de ter, né? Quer dizer, os bens materiais, né, a necessidade material dele fica muito elevada, isso que lhe dá tristeza. Quer dizer, esse é um dos exemplos da questão da tristeza do mundo, né? Aqui, os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal, porque tem pessoas que estão com pensamentos voltados para o mal, desejando fazer para alguém, e na impossibilidade disso, eles se tornam-se amargos, ficam se torturando, ficam infelizes porque não têm condições de conseguir o seu intento. Quer dizer, ainda tem isso, né? Quer dizer, não está nem se voltando para o bem. Ele quer mais
condições de praticar o próprio mal para o outro. Viciados na queixa, que ele fala disso, tem os viciados, os incapazes do prazer de servir, não é? Aqueles que querem fazer as coisas, mas estão sempre apontando ou querendo confete, como chama, né? Aí eles se tornam infelizes quando não conseguem as atenções que eles precisam. Então, esses são os exemplos da tristeza que ele se refere desses irmãos, desses espíritos que ficam aqui na Terra. Isso faz com que eles tenham que vir encarnar com mais frequência, porque estão sempre no erro, e faz com que eles tenham que repetir reencarnações sucessivamente, até aprender com seus erros. Né? Ele fala assim, são reencarnações corretivas, não é? Quer dizer, e aí faz com que o espírito venha, sofra mais, passe por mais dificuldades, quando poderia estar ficando seu espaço e diminuindo suas provas e ações, não é? Alguém quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa, João. João está aqui, não está visível, porque o celular não dá, mas está aqui participando. Pode falar, João. Tranquilo. Está tranquilo o que ele falou. Ele diz que eu falo muito e não dou chance para ninguém falar. Não. Discordo, João, discordo. Esse parágrafo eu acho interessante, que ele fala ali incapazes do prazer de servir, né? Que eu acho que isso realmente é algo muito difícil. A gente geralmente não tem esse prazer em servir, né? Geralmente a gente sente o prazer em ser servido. Isso é o egoísmo, né? Isso é verdade. Uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Às vezes, geralmente, a gente vai trabalhar todo dia, porque a gente precisa do dinheiro, porque a gente precisa pagar as contas. É uma coisa muito mais assim por obrigação do que pelo prazer, né? E muito também do trabalho, às vezes até mesmo do nosso trabalho espiritual. Muitas vezes a gente pode acabar, principalmente no início, né? Quem está começando, às vezes, a exercitar a espiritualidade, é muito comum você participar dos trabalhos na casa espírita, meio que também com um sentimento de obrigação, né? Meio que para garantir o seu lotezinho no nosso lar, né? Aí você não, na verdade eu não quero, eu estou cansado, estou com preguiça, mas eu tenho que ir. Aí você vai com aquele pensamento de garantir um lugarzinho em nosso lar e vai fazendo ali o seu trabalho, mesmo na casa espírita, mas com esse pensamento igual do trabalho do dinheiro, né? Assim, esperando uma recompensa, né? Esperando e assim, isso não é de todo ruim desde que você trabalhe isso, né? Porque a gente sabe que tudo no início é mais difícil mesmo, né? Quando você não tem uma prática espiritual normalmente, é igual academia. Você vai entrar na academia depois de um ano sem fazer academia, vai ser difícil. E você também começa a exercitar a sua espiritualidade, não vai ser fácil, vai ser difícil, porque aquilo não faz parte, né, da sua rotina, do seu cotidiano. Então, o normal é que você realmente não sinta esse prazer no início. No início, provavelmente, você vai sentir cansaço, vai sentir preguiça, vai sentir realmente essa coisa de só vou porque sou obrigado. E isso é normal, todo mundo sente isso, principalmente no início. Mas aí você tem que insistir, e aí, através do estudo, do trabalho, das amizades verdadeiras que você vai fazendo no centro, né, nos trabalhos de caridade, aí você vai sentir que, com o tempo, isso vai se transformando. Você vai começar a sentir falta do trabalho do centro. Você vai, né? Eu sempre brinco que quando chega final do ano, que tem as férias, né? Que geralmente o centro fecha, a evangelização para. Nossa, mas como eu sinto falta, como eu sinto saudade, como eu fico com essa tristeza, né? Eu fico triste, mas essa tristeza boa, assim, de querer que a coisa boa volte logo, né? Que volte a evangelização, que volte o centro, que volte. Então, é isso, mas eu não foi sempre assim. Lá no início, quando eu comecei a frequentar o centro espírita, eu dava graças a Deus nas férias, que aí, agora eu posso dormir mais, não tenho obrigação. É uma coisa que é um sentimento que se transforma com o passar do tempo, não é da noite para o dia. Não é
Não, não. E eu acho que a Eu, presença dos amigos espirituais ali faz com que a gente entre. A própria presença ajuda a gente a evoluir e a sentir como quando a gente trabalha ali, faz os trabalhos voluntários, quanta alegria você leva dentro do coração quando sai, né, desse trabalho. Então, isso começa a ficar cada vez mais forte, né? Vai fortalecendo, né? Cada vez você vai sentindo mais essa alegria do servir, cada vez mais. Isso mesmo. eu vi aqui, Verdade. Vitor, quando estava aqui, botando aqui, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Eu não conheço essa palavra, né? Então fui buscar, e aí aqui na frase, ela como se fosse sem incentivo, sem estímulo. Eles são incapazes de servir sem estímulo. Se não tiver um estímulo, um incentivo, eles É, não são incapazes, né? E aí eu também vi que a palavra aguilhão na Bíblia representa os obstáculos na vida oferecidos por Deus para que possamos evoluir. Quer dizer, essa palavra não é tão representativa e eu nem conhecia, assim, eu fui buscar e eu achei muito interessante. Então, Aguilhão, se eu não me servir, engano, é aquele negócio que cutucava o cavalo, né? É, Para poder obrigar o bicho a andar na dor, né? é a ponta da vaga, né? isso. E assim, achei muito, muito interessante quando foi colocado na Bíblia, né? O que representa essa palavra na Bíblia. Achei muito interessante. E Quer aí? dizer, são incapazes de servir sem sacrifício, não é? Sem um empurrão. Eles querem as coisas fáceis, não é? Então, isso também é um desmérito, né? No caso para poder seguir, no caso, a tristeza, segundo Deus, né? Que fala. Uhum. A coisa o aguilhão, ele tem esse sentido da dor, né? Da pessoa só faz porque ela está sendo obrigada, né? De alguma forma, né? Tipo assim, não necessariamente uma obrigação, porque realmente está botando uma arma na cabeça e te obrigando, mas uma obrigação indireta, né? Seja como eu falei, a gente trabalha por causa do dinheiro. Aí o outro vai ao centro porque geralmente, às vezes, você vai. É muito comum que a gente comece a frequentar um centro, né? A gente sempre estuda isso nas palestras, pela dor, né? Que a gente sempre fala, as pessoas, ou pelo amor ou pela dor. A dor é o aguilhão que está te cutucando para fazer você buscar alguma coisa, né? Buscar centro ou qualquer outra religião onde a pessoa se sinta confortável, né? Mas aquele aguilhão, aquela dor é que vai impulsionar essa busca, né? Mas o ideal é que depois a pessoa passe a buscar pelo prazer de trabalhar, sem a necessidade do aguilhão, né? Verdade. Vamos lá, vamos em frente, que atrás vem gente. Raros homens tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a garrota, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no futuro. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para indicações do destino. Então, Emmanuel nos fala aqui que raros são tantos que tocam, né, da tristeza de Deus. Porque essas pessoas que carregam, vamos dizer, a tristeza das suas, segundo Deus, elas estão vendo os caminhos errados, elas olham para si próprias, vendo por que eu não consegui tal coisa, ao invés de se preocupar apenas com as coisas da terra, ela está se preocupando com seu ser, né? Em ser uma pessoa melhor, né? Em como corrigir suas próprias imperfeições.
E isso que faz a diferença na questão do mundo e de Deus, né? Das coisas de Deus e das coisas de Deus. É o homem, é o ser aqui que preocupa com o seu caminhar, em fazer o que é certo. Ele erra o caminho, ele tem as suas falhas, realmente, todos nós temos, mas aqueles que erram, mas param, refletem, pensam, repensam em como fazer melhor, né? Ficam tristes pelos seus fracassos, mas eles têm aquela certeza, aquele contentamento que ele é capaz de acertar, né? As falhas, que ele fala que que ele diz, marcha para a restauração da vida. Ele quer o seu progresso. Ele olha para si, ele faz a sua reforma íntima. Então, é esse que é o homem que está seguindo, está errando, mas está procurando fazer o que é certo, o que é melhor. Do soluço, em vez disso e da intimidade. A gente até pode ficar triste, chorar mesmo, porque não está conseguindo determinada coisa, mas aquilo que vai no pensamento que vai nos empurrar, que é compreensível. Que ele fala, sabe o que é ajustar. Né? Ele recebendo tempo dele com as lamentações. Ele sabe que errou, chora, mas ele vai tocando em frente. Ele sabe que ele vai chegar no caminho, que ele vai se corrigir com o tempo. Então, ele fala que ele vale-se do tempo, né, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Essa é para Deus. É o que tem a fé, aquela fé que fala tanto também. Ele sabe que errou, mas ele tem fé que ele vai consertar, que ele vai se corrigir e que ele vai chegar a Deus. Não é? É que é, amor? Ele sabe que errou, segue em frente, aprende com o erro e não se vitimiza. Escutaram? Escutaram o que ele falou? Mais ou menos. Sabe que errou. Sabe que errou. Segue em frente, não é? Isso. Mas não se vitimiza. Não Sim. fica de vítima. Ele não se vitimiza. Ele vai e toca em frente. Exatamente, é assim que segue. Que ela tem como o Paulo de Tarso, né? Que viu que ele errou, mas ele não ficou se lastimando, ele não olhou para trás dos seus erros, ele foi em frente, se corrigindo. Paulo é um grande exemplo para nós em relação a isso, não é? Não perdeu tempo com punições inúteis, né? Porque, tipo assim, ele mais do que qualquer um, quando viu a verdade do Cristo ali, poderia querer lhe impor uma punição terrível, porque ele tinha matado cristãos, perseguido cristãos, mas não, ele viu do que vai adiantar eu me punir, né? Na verdade, muito mais útil vai ser se eu trabalhar em favor de todos aqueles a quem eu fiz mal. Eu vou passar agora a fazer o contrário, eu vou passar a defender, vou passar a pregar, né? Vou passar a restaurar. Então, e é o que a gente aprende na doutrina espírita, né? Que Deus não pune ninguém. O objetivo da reencarnação não é punir, pelo contrário, é te dar a oportunidade de restaurar, de refazer aquilo que você quebrou, né? De fazer o melhor, né? A gente sempre vê nos livros, nos romances espíritas, diversos exemplos de pessoas que numa vida passada, por exemplo, fez algum mal e na outra encarnação ela tem a oportunidade de fazer um grande bem naquele ponto, né? Uma mulher que aborta, por exemplo, e aí na outra encarnação tem a chance de adotar muitas crianças, né? Apesar de repente não poder ter filho pelo aborto, mas aí tem a chance de adotar várias crianças para poder, né, tá compensando aquele mal, ou uma pessoa que também algum ditador, alguém que mate, que violente muitas pessoas, e aí na outra encarnação ele pode ter a chance de, pelo contrário, de ser um médico, por exemplo, e salvar muitas vidas de graça, né? Dar ali atendimento gratuito e está salvando a vida de uma porção de gente para compensar
aquelas mortes que ele causou numa outra encarnação. Então, esse é o objetivo. O objetivo é que a gente siga em frente. E muito disso a gente pode fazer nessa mesma encarnação, não precisa esperar a próxima, né? Reconheceu que você errou, levanta a cabeça e segue em frente. Agora, pô, eu fiz isso tudo de errado e estou consciente disso agora, então o que daqui para frente eu posso fazer para, na verdade, ser algo a favor, né, contra aquele mal que eu fiz até agora? E toque em frente, né? Nessa vida mesmo, não espera a próxima, não. Verdade. Mais alguém que quer comentar alguma coisa? Selminha, quer falar mais alguma coisa para fechar? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Em relação a essa Esse estudo busca. é um mergulho que a gente dá dentro da gente, daqueles, né? Bom, muito Verdade. bom, né? Sempre assim, sempre Emmanuel com essas boas reflexões, né, para nos fazer pensar, puxando nossa orelha, entendermos a mensagem mesmo, né? Isso aí. Isso aí. Calma aí, Deus, está acabando. Está acabando, Deus, está acabando. Espera um pouquinho. Ainda não acabou a luz, ninguém tem internet, mas não está sem luz, pelo menos. Aí, vai Bem, ficar ruim mesmo. então, a pedidos de Deus que está travejando, quero agradecer a Selma pela disponibilidade, pelo esforço aí de ter conseguido entrar mesmo diante das dificuldades do clima do dia de hoje. Agradecer a presença de todos mais uma vez no estudo. Pedir a todos que estão em casa que compartilhem, deixem aí o like, né? Compartilha, marque o sininho, se inscreva no canal e vamos então pedir permissão. Acho que até minha mãe caiu, ó. Deve ter, não sei se acabou a luz na casa dela. Tadinho. Mas caiu na hora certa, né? Porque Conseguiu assistir tudo. Deu tempo de concluir o estudo. A prece ela pode fazer na casa Sim. dela, né? Tudo bem. Vamos então. Quem vai fazer o estudo da semana que vem sou eu mesmo, né? Então eu mesmo vou fazer a prece de encerramento. Então convido a todos a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e protetores espirituais, que eles possam guiar nossos pensamentos, para que possamos absorver esse conhecimento da noite de hoje, colocando em prática em nossas vidas, colocando em prática nos nossos ambientes de trabalho, colocando em prática no centro espírita, fortalecendo essa nossa alegria de servir e fazendo dessa encarnação um momento cada vez mais proveitoso para todos nós. Envolvemos em especial, devido a essa chuva da noite de hoje, que a espiritualidade maior possa estar amparando aos nossos irmãos desabrigados e intuindo aqueles que são responsáveis pela guarda civil, né, pelos bombeiros, eles sejam bem intuídos aí a estar indo aos locais corretos e mais rápidos possíveis para dar a assistência quando necessária para qualquer tipo de acidente que possa estar acontecendo devido a essa chuva. Que o Senhor abençoe e proteja todos nós. E uma excelente noite para todos. E pedindo, então, permissão para encerrar os estudos da noite de hoje, dizendo todos juntos, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa Fiquem noite com para Deus. todos. Beijos Boa noite, e Gláucia, abraços para Gláucia, todos. que não aparece, mas aparece o nomezinho dela, um beijinho para ela. Boa noite, gente. Um abraço para Obrigada, todos. tá? Até quinta-feira. Quinta-feira teremos o estudo. Teremos Sim. quinta. Tá muito bem. Quinta-feira Tá que bom. vem tem mais. Tem... Isso, se Deus quiser.